Bem, meu nome é Daniel, sou aluno do CEDERJ, Polo Piraí, do curso de História, e agora vamos para mais um vídeo em aula, né? De acordo com o pedido, né? Pelos orientadores. E agradecer por mais um período, né? Bem concluído. E vamos lá. O tema de hoje é perspectiva da história africana por uma visão não eurocêntrica, né? Esse é um tema fundamental também para o Brasil. Então a ideia aqui é trazer a história do continente africano brevemente, né? Muito brevemente, para estar tratando, né, de uma visão que seja muito mais de dentro do que de fora, né? Aí vamos ao seguinte slide, que é um meme que eu produzi, né, para estar explicando. É a história da África mais divulgada, né, ali, sendo representada pelo Jerry, e a história da África que não é dita, que está sendo representada pelo Tom todo musculoso, né, que é o que eu tinha dito já anteriormente, né. A história da África, né, ela é pouquíssimo divulgada, né, nas escolas, no meio popular, na cultura, né, no meio da cultura popular. E, e o que ela é divulgado ainda, vou estar até falando melhor no seguinte meme, né? E ainda ela é muito focada na escravidão, infelizmente, né? Então, é basicamente ali, o Jerry seria basicamente a história da escravidão e o restante da história do continente africano, que é imenso, que está em constante movimento, né? Aí o seguinte meme eu vou estar esclarecendo melhor, né? O continente africano, imagine que é isso tudo, né? E ali está o olhar histórico. Ele pode olhar os grandes reinos que fizeram parte, né, antes da chegada dos europeus, as contribuições históricas, né, que ocorreram, a diversidade, né, que você pode atrelar a religião, a línguas, a costumes, como eu mencionei ali, a mitologia, né, a gente gosta muito de estar reverenciando a cultura helênica, né, a nórdica, que são interessantíssimas, eu gosto muito. Mas a gente também tem que tá com um olhar mais atento à mitologia do continente africano, como a nossa também, a brasileira, né, que tem muita ligação, por sinal, né? Mas o olhar histórico, infelizmente, é muito mais atrelado à escravidão. Tem mudado um pouco isso ao longo dos anos, mas ainda é muito pouco, né? O olhar histórico ainda está muito preso à história da escravidão que, que começou assim, né? Da forma que a gente conheceu com a chegada dos europeus, né? Então é um meme, isso daí é um meme muito mais crítico do que para ser engraçado. Na verdade não tem graça nenhuma, isso daí é só um fato, né? Que deveria ser mudado e que está sendo mudado aos poucos, né? O seguinte é a diversidade africana versus a visão estereotipada, né? Então vamos lá. Antes dos europeus já havia muita história e muitos reinos, né? Primeiro, eu deveria ter colocado reinos entre aspas, né? Porque a nossa concepção de reino é no período medieval europeu, né? Dos castelos, dos reis, rainhas, né? Dessa questão toda. Só que no continente africano haviam sistemas independentes políticos de poder que a gente chama de reino. Pra você ver, a nossa visão é tão eurocêntrica que a gente caracteriza aquilo como reino. Mas, na verdade, eram sistemas políticos diferentes, muito diferentes do que existia na Europa, né? E isso muito, muito antes dos europeus irem lá na primeira vez e depois de voltarem no século XVIII, né? Que aí ocorreu a dominação, né? Então, outro ponto também muito interessante, já existia escravidão, porém sem o racismo, né? Tem muita gente que gosta desse discurso, né? Fala, a escravidão foi proporcionada pelo próprio negro, que eles se vendiam, né, pela escravidão, não sei o quê. Não, beleza, isso ocorreu mesmo. Muitos negros, né, donos de escravos vendiam, né, para a Europa. Mas o que acontecia? Quando um reino, entre aspas, né, declarava guerra a outro reino, os perdedores, normalmente os que sobreviviam, né, viravam escravos do outro. Isso é normal, isso a gente vê em toda a história, né? No mundo helênico, na Roma Antiga, a gente tem vários e vários exemplos desse sistema, né, de escravidão. Só que o europeu introduziu o racismo, né,
que foi através do darwinismo social, que, né, vou estar falando daqui a pouco. Então, essa que é a questão que pesa, né? O racismo. A escravidão existia, porém, a escravidão por cor, por distinção racial, foi um mecanismo criado pelo branco europeu, através do darwinismo social, né? O Darwin, né? O pai da biologia, o pai da teoria das espécies, né? Vou estar citando um exemplo aqui, né? De uma percepção para a gente estar mostrando melhor o darwinismo, né? Vamos ao caso, né? Os ursos, né? Antigamente não existiam ursos brancos, os ursos polares, só existiam os ursos negros, né? E eles viviam no gelo, né? Eles viviam no frio. E o que aconteceu, né? Tem a questão da adaptação ao meio, né? A genética, né? Então a genética começou a mudar para se adaptar melhor àquele meio e começaram a nascer ursos brancos, ursos polares, né? E sem sombra de dúvida, um urso branco na neve vai caçar muito melhor do que um urso pardo na neve, né? Então o que aconteceu? Os ursos pardos foram perdendo espaço e migraram para as florestas, onde eles iam conseguir caçar melhor, e os polares, né, os ursos brancos, ficaram com os locais mais frios, né? Então isso é uma, como é que eu posso dizer, uma evolução das espécies, né, para se adaptar melhor ao meio. Isso a gente tem vários casos, vários exemplos, para a gente entender a ideia central do Darwin quando falava das espécies. Só que o que o europeu quis fazer? Ele criou esse darwinismo social, no qual ele estruturou a questão racial, onde o branco era a raça superior, passando por outras raças, e a negra era a última, era a mais subalterna, nessa teoria, nessa falsa pseudociência que eles aplicaram, né? E aí criou o racismo, né? Então, isso era para justificar a escravidão, né? Para você não escravizar os brancos, só escravizar negros. Por quê? Porque era uma raça inferior, né? Nessa percepção. Sendo uma raça inferior, né? Você desumaniza. Por que desumanizar? Porque se você não vê como igual, você não liga tanto. Infelizmente, o ser humano é assim. A gente não trata bem as outras espécies, né? A gente não trata nem bem o próprio ser humano, outras espécies. Então, a gente tem que aprender muito a conviver com o meio ambiente ainda, né? Então, desumanizar o negro basicamente é mexer com a consciência das pessoas para que a escravidão seja tolerada, para ninguém mexer nisso, né? E a ciência, inclusive no século XVIII, acreditou nisso, mas nunca houve nenhuma prova científica, nada disso. Isso é um bando de asneira para sustentar racismo mesmo, né? E a questão do eurocentrismo também, né? Quando no século XVIII os europeus dominaram o continente africano, né? Era esse discurso: vamos levar civilidade porque somos superiores, né? É você não conhecer a cultura do outro, você não se importar em tentar entender a cultura do outro e simplesmente dizer: minha cultura, meus costumes, meu olhar é superior ao seu e você tem que aceitar, né? É isso que rolou, essa imposição. E a igreja foi junto, né? A igreja com a visão religiosa de impor, de batismo, de conversão, e é bala ou é conversão, né? Então, essa que foi a questão, né? Como aconteceu aqui no Brasil também, né? Então, o eurocentrismo sendo levado ao extremo, né? Essa visão do europeu superior, né? De se achar superior aos outros, né? O próximo slide trata exatamente das fontes. O que acontece, né? Quando a gente vai estudar a história da África, do continente africano, né? Tem sempre desinformação, porque a gente hoje, né? De forma paradoxal, a gente vive a era da informação e da desinformação ao mesmo tempo, né? Para dar um exemplo, né? A gente, tem coisas que acontecem do outro lado do mundo que em questão de segundos já tem um vídeo do ocorrido circulando nas redes sociais, circulando em todos os meios. Você pode buscar informações hoje no seu celular através de comandos de voz. A informação está na mão, ela é muito fácil, muito acessível. Porém, a desinformação é a mesma linha. Então, se você não se adequa, não tenta entender a fonte, não tenta ver de onde você também está propenso a cair em mentiras, as famosas fake news que mudaram até eleições, né, no mundo, como aqui no Brasil também. Então,
a gente tem que aprender a lidar com essas informações. São muitas informações, né, se dissipando, mas tem muita desinformação. E aí por isso que eu tô falando aqui, isso tudo, porque tem uma coletânea da Unesco de 8 volumes de história da África, que eu vou estar mostrando no próximo slide. Né, se você jogar essa informação no Google, você acha, mas está no Ministério da Educação, né? No MEC, você consegue encontrar, tá lá. As 8 obras, porque é um domínio público, ou seja, todo mundo tem direito a ter acesso, né, dessas fontes. E lá é bacana, né? Porque olha ali, metodologia e pré-história da África, África antiga, vai muito além da chegada dos europeus, vai muito além da escravidão. São informações muito interessantes. E o mais importante, que eu acho o mais interessante de tudo, são autores do próprio continente, dos próprios países africanos. Não é um autor europeu, não é um autor estadunidense, são autores africanos que vão estar falando com propriedade da sua própria cultura, entende? Da sua própria história. Nada contra você pesquisar também outros autores, autores de outros países, como europeus, para estarem falando do assunto. Mas eu acho que a gente tem que dar muito mais credibilidade a autores daquela cultura, né? Igual em História do Brasil, é muito interessante estudar a História do Brasil por brasileiros. Tem tantos historiadores, autores brasileiros, autoras importantíssimos e de nome, renome que a gente tem que valorizar mesmo. Então é interessante. Então essa fonte é muito bacana para se estudar a história da África. É muito conteúdo e é muito enriquecedor, né? O próximo slide, a gente vai estar tratando da importância do estudo de história da África no Brasil, né? A Lei 10.639, que obrigou o ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das escolas brasileiras. Essa foi uma lei assinada em 2003, que é importantíssima, porque a história do continente africano sempre foi ignorado. Por lei agora, ela tem que ser dita. Infelizmente, ainda o espaço para ela é curta, e, como eu tinha dito anteriormente, a desinformação ainda reina. Muitos livros didáticos com informações incorretas, trazendo preconceito. É algo que a gente tem que desconstruir, mas nenhuma desconstrução nasce do dia para a noite, né? Leva tempo, leva estudo, leva esforço, né? Outro dado interessante é o Brasil. É o segundo país com maior população de origem africana no mundo, ficando atrás somente da Nigéria. Então, você vê, a ligação do Brasil com o continente africano é imensa, é imensa. Então é importantíssimo a gente estar estudando sobre a história da África, porque a gente está estudando sobre a nossa própria história, né? Quase metade da nossa população é negra, e a ignorância vence o conhecimento, né? A ignorância se vence com o conhecimento, quer dizer, né? Então, né, a gente tem, infelizmente, muitos casos de racismo no Brasil, né? A gente está vendo cada vez mais através do esporte, nos jogadores de futebol, relatando, né, essas acusações. E tem muita gente que diz que é modinha, né? Que racismo virou modinha. Não, na verdade, é que o racismo está se tornando intolerável. O que sempre deveria ter ocorrido, está ocorrendo agora. Ele está se tornando intolerável. Então, não é modinha, é que racista não está tendo mais vez. Ele está sendo reprimido e tem que ser, né? É o que a gente chama do paradoxo da democracia, né? A gente é antidemocrático contra aquilo que fere a democracia, que fere direitos, que fere a humanidade, né? Não se pode tolerar certas coisas e o racismo é uma delas, né? E a gente só vai conseguir, né, superar o racismo dentro do Brasil estudando história do continente africano, porque está enraizado no Brasil. A gente, por exemplo, ter esse conhecimento do darwinismo social, que foi um mecanismo usado como meio de manter o status da escravidão, que não tem comprabilidade nenhuma científica. Então, é isso. A ignorância só vai ser vencida com esse tipo de conhecimento. O racismo é uma ignorância, é uma burrice, porque não faz sentido nenhum. Então, só estudando a história da África e a história do nosso próprio país para a gente entender, para a gente perder, né, esse preconceito que existe, né, que está nas nossas raízes, né? Então, essa lei foi um primeiro passo importantíssimo, tá? Foi muito importante, mas infelizmente ainda, né,
as informações nem sempre são tão boas, né? Então a gente tem que para o segundo passo. O primeiro passo foi obrigar a ter nas escolas. O segundo é a gente adequar, trazer as fontes mais importantes e estar tratando desses assuntos em sala de aula do racismo, porque o racismo é uma desconstrução, né? Ninguém nasce racista. Ninguém nasce achando que tem uma cor superior à outra. Isso é ensinado, isso é passado, e é passado através da ignorância, né? E com o conhecimento, isso vai ser vencido, né? Então é isso. Foi uma breve introdução mesmo, trazendo fontes para estar estudando melhor. E é uma aula de desconstrução, né? Que é importantíssima. É um pontapé inicial, digamos assim, que é para trazer luz ao tema, né? Então é isso. Valeu.